Olá, meus amigos, voltamos com mais mensagens da Palavra de Deus para o seu coração. Eu vou compartilhar com vocês aqui no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 26. É um versículo que eu gosto bastante, que nos fortalece. A Palavra de Deus, em total, ela nos fortalece, mas tem aqueles versículos que Deus fala exatamente ao seu coração. Ele fala com você. Nós vamos compartilhar com vocês hoje, livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 26 e o 27. Você que tem a sua Bíblia aí, você pode estar acompanhando conosco. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, esse versículo é muito forte, está falando do nosso Consolador, sobre o Espírito Santo. Jesus disse que ele iria ao Pai, mas que ele mandaria para nós um outro Consolador. Então Jesus, ele era o nosso Consolador, mas ele veio, ele morreu por nós, entregou sua vida por nós, nos deu a salvação e subiu aos céus. E ele disse: eu vou preparar morada para vós e vou enviar outro Consolador. Quem que é esse outro Consolador? É o Espírito Santo, esse amigo, o nosso amigo. Então aqui no livro de Romanos, o capítulo 8, o versículo 26 e o 27, como nós já lemos, lendo novamente, que diz: e da mesma maneira também o Espírito, aqui Espírito você pode estar conferindo aí, acompanhando, é letra maiúscula. Então, quando essa palavra Espírito está em letra maiúscula, o começo está falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, ele diz: também da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos orar como convém. Nós sabemos orar, fazemos várias orações, mas será que convém aquela oração? E muitas vezes é onde nós oramos e muitas vezes nós não somos respondidos. Por quê? Porque aquela oração não convém para agradar a Deus, não convém para a glória de Deus e muitas vezes não recebemos, porque nós estamos pedindo para o nosso próprio benefício. Mas quando o benefício é para glorificar o nome de Deus, com certeza Deus vai responder. Então diz aqui que o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas orações, porque nós não sabemos pedir o que convém, pedir o que é certo. E é isso que eu vou compartilhar com vocês sobre o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir na oração. Mas o que é o Espírito Santo? Você que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, já batizou nas águas, você já com certeza tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que te convenceu de buscar a Deus, de buscar ter comunhão com o Pai, de se batizar. Ou seja, ele te convenceu que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é real. É ele que te convenceu. Não foi nenhum homem que falou: olha, isso é o certo, e você seguiu aquela orientação daquele homem. Pode ser um homem, mas usado pelo Espírito de Deus. Então foi o Espírito Santo que te convenceu que isso é verdade. E você o que você fez? Você obedeceu. Então diz aqui que quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nos batizamos nas águas, nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo começa o quê? Com as línguas, ou seja, aquelas línguas que nós não entendemos. E muitas vezes é onde nós devemos fazer esta oração em línguas, deixar o Espírito Santo fluir nesta oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele ajuda, aqui como nós lemos versículo, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer mais e mais, e a Bíblia diz que aquele que ora em línguas estranhas, ele edifica-se a si mesmo.
Então tem esse período de buscar a Deus. Deixa o Espírito Santo te ajudar na oração. Ore em línguas, procure ter comunhão com Deus mais e mais. Quando você ora em línguas, você não entende, você não compreende, mas algo maravilhoso, tremendo está formando dentro de você. A palavra de Deus vai se tornando real, a palavra de Deus vai se abrindo, vai se revelando para você. Você começa a entender, versículos que você não entendia começam a se abrir para você. Algo que você está procurando, que você está tentando há muito tempo. Uma resposta de alguma oração, o Espírito Santo ele começa ajudando você na oração, ele te dá a bênção, ele te dá a vitória. Muitas vezes não é no momento que você quer, mas no tempo que Deus tem preparado para você. Então o Espírito Santo ele ajuda nas nossas fraquezas, ele ajuda na oração. Então continua dizendo aqui, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é este falar em línguas estranhas. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Deus que está examinando o teu coração, é o Espírito Santo que está te ajudando na oração. E quando o Espírito Santo ele ajuda você na oração, ele está fazendo aquela oração perfeita, que vai ser para a glória de Deus, que vai ser para o nome de Jesus ser glorificado. O Espírito Santo ele glorifica Jesus e Deus ele vai responder. E aquela oração que você está orando, você não está entendendo. Não procure querer entender o que você está orando em línguas, a não ser que Deus te dê a interpretação do dom em línguas, mas procure mais e mais orar em línguas, orar no Espírito Santo. E diz aqui que é Deus que sonda os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem são os santos? Aqueles que são santificados no sangue de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e entregaram sua vida a Ele. Esses são os santos. Por quê? São santificados em Jesus, são separados, pessoas que buscam a presença de Deus, buscam agradar a Deus. E nada mais melhor e certo é agradarmos a Deus do que sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo te conduzir na oração. Para finalizarmos, no livro de Judas 1:20. Olha, para finalizarmos, 1:20. O que vai acontecer se nós mantermos esse período em oração em línguas, buscando o Espírito Santo, nos edificando mais e mais? Olha, é Judas 1:20. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, para que a minha fé venha a ser edificada, eu devo estar orando mais e mais no Espírito Santo. Eu devo buscar mais e mais essa comunhão, essa oração no Espírito Santo. E qual é essa oração? É a oração em línguas. E é um assunto que se vê pouco falando nas igrejas hoje em dia, sobre o Espírito Santo. Então, não vamos sufocar o Espírito Santo, nós devemos entender quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo veio fazer, quem é Ele, o que Ele faz pelas nossas vidas. Vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir na oração, porque muitas vezes eu posso pensar assim, eu vou orar pelo meu filho. Nesse momento eu vou orar para o meu filho. Mas será que é essa oração que o Espírito Santo quer que eu venha orar? Muitas vezes, orando no Espírito Santo, você fala mistérios com Deus. É mistérios que você não sabe que você está orando. Mas Deus, o Espírito Santo, ele está te conduzindo na oração certa. Naquela oração que com certeza Deus já respondeu. Então, a oração em línguas, ela vai nos edificando a nossa fé. Tem coisa que minha fé não está alcançando. O Espírito Santo vem e na oração ele me ajuda. Ele vai edificando a minha fé até o ponto de eu conseguir aquela bênção, aquele milagre, aquilo que eu preciso. Então, o Espírito Santo, ele tem que ser dirigido em nós, eles têm que ser dirigidos através de nós. Então, é um assunto que deve falar sempre, que nós devemos falar sempre sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então muitas vezes nós devemos deixar o Espírito Santo nos conduzir. E muitas vezes o Espírito Santo não está fazendo isso. Nós mesmos que estamos querendo convencer a pessoa, não, você tem que ser fiel a Deus, você tem que vir
a igreja, você tem que se consagrar, você tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, sim, falando, mas se o Espírito Santo não estiver ali, a pessoa não vai ser convencida, porque a Bíblia diz que não somos nós que vamos convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, mas é Ele, é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele não pode ser sufocado, é Ele que tem que ter liberdade no nosso meio. A Bíblia diz, não extingais o Espírito, ou seja, não sufoque o Espírito. Muitas vezes eu vou ter uma comunhão com Deus em oração, mas é só eu que oro do meu jeito. Eu não deixo o Espírito Santo tomar o lugar e me ajudar na oração, ou seja, sou eu que estou falando, é da minha forma, é da minha maneira. Então essa oração Deus não vai responder, porque essa oração é para a minha glória. Então Deus não vai responder a oração que é para a glória de homem, mas a oração que é para a glória dele. E a oração que é feita para a glória dele é o Espírito Santo que conduz que isso venha acontecer, é na oração. Então, mas vós, amados, edificamos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Como eu edifico a minha fé? Orando no Espírito Santo, ou seja, meditando na palavra de Deus e orando no Espírito Santo, porque as palavras que estão dentro de mim, as palavras de Deus, o Espírito Santo vai se tornar elas em vida, na minha vida, e Jesus vai nascendo, crescendo dentro de mim, ele vai operar dentro de mim e através de mim, com a ajuda do Espírito Santo. Então que essa mensagem edifique você, deixe o Espírito Santo te conduzir na oração, busque ser batizado com o Espírito Santo, busque o batismo em línguas, foi batizado, tenha comunhão com Deus, ore em línguas, busque a presença de Deus mais e mais, tenha este momento, esta oração em línguas, e com certeza a sua fé será mais e mais edificada em Deus, em nome de Jesus. Que essa mensagem edifique você no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.